Começa agora mais um programa da Web TV CREA Minas. Nesta edição, você vai conhecer os desafios da engenharia na reforma do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. E vai saber tudo sobre o eixo temático Rodovias Mineiras, discutido nos encontros regionais promovidos pelo CREA Minas e a Ouvidoria Geral do Estado. No estúdio, o engenheiro civil José Adilson de Oliveira tira todas as dúvidas sobre o assunto no cenário atual. E tem muito mais. Fique com a gente. Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil, mas o que faz do estado rota da distribuição de produtos e riquezas também traz problemas, como o grande índice de acidentes. Faltam infraestrutura, melhorias, novos projetos. O assunto faz parte das discussões levantadas nos encontros regionais promovidos pelo CREA Minas e a Ouvidoria Geral do Estado. Para conhecer esse trabalho, a gente preparou uma série sobre os 5 eixos temáticos dos encontros. E para começar, destaque para o eixo Rodovias Mineiras. Roberto Rangel já não se arrisca mais tanto na estrada. Hoje, ele trabalha no Sindicato dos Motoristas. Viagem de caminhão só se for de curta distância. A escolha foi motivada pelas condições das rodovias no país. Mal sinalizada, buraco um em cima do outro. É difícil rodar nessas estradas hoje. Foram 35 anos transportando cargas pelo Brasil. 35 anos esperando as melhorias que não vieram. As estradas têm que ser duplicadas. Entendeu? Não adianta fazer esses remendos paliativos que fazem aí. Você vê, nós estamos no tempo da seca. Imagina quando chegar o tempo de chuva. A buraqueira que vai aparecer para cima aí. Foi pensando em resolver problemas como o de Roberto Rangel que o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Eles acontecem em 12 regiões de Minas e discutem 5 eixos temáticos: alimentação, meio ambiente, impacto das chuvas, urbanicidade e rodovias. Esse trabalho começou em agosto do ano passado para que agrônomos, engenheiros e técnicos dessas áreas tivessem um olhar diferenciado capaz de identificar problemas e possíveis soluções. O engenheiro civil Maurício Fernandes é o coordenador adjunto do Fórum Técnico e o responsável pela consolidação das propostas encaminhadas pelos profissionais em cada região. Hoje as nossas rodovias passam inteiros comboios, como se fossem trens, os caminhões e as carretas um atrás do outro, né? Inviabilizando até o transporte de passageiros, qualquer coisa. Então é muito complicado. E para melhorar isso, nós temos que direcionar. Para onde que o Brasil vai crescer? O que ele vai melhorar? Certo? Então tem que fazer essas alternativas. Ao final, esses documentos regionalizados serão encaminhados aos órgãos competentes de acordo com as demandas e aos profissionais de cada região e entidades ligados ao CREA. Uma importante contribuição, onde a corresponsabilidade aponta não só problemas e soluções, mas também permite cobrança e participação. O CREA, como toda organização séria, ele está sempre preocupado com melhorar a qualidade de vida da sociedade. Esse é o principal objetivo nosso. Além disso, esse é um mercado de trabalho muito interessante para os profissionais, porque os profissionais da engenharia são aqueles que podem estudar, planejar e programar um planejamento direcionado e deixar de ser um planejamento político para ser um planejamento mais da engenharia, a causa, o efeito, estudar bastante a fundo os processos e construir um Brasil melhor. Aqui no estúdio, vamos ampliar a discussão sobre a situação das estradas mineiras, o diagnóstico e como isso tem sido discutido durante os encontros regionais. Nosso convidado de hoje é o engenheiro civil José Adilson de Oliveira, que vai explicar tudo para a gente. José Adilson, prazer tê-lo aqui no programa do CREA. Eu queria começar perguntando para você como você tem avaliado esses encontros, como é que isso tem sido relevante, de grande importância? Como é que você avalia esses encontros? Dos outros 8 encontros regionais promovidos pelo CREA, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, a gente tem observado algumas dificuldades que a sociedade tem enfrentado com relação às rodovias, tanto estaduais, federais, as rodovias municipais principalmente, né, com as dificuldades dos municípios, eles têm tido muita dificuldade de dar vazão às necessidades da sociedade. As rodovias estaduais, de certa forma, a gente tem recebido alguns questionamentos de algumas rodovias que necessitam de pavimentação. Grande parte delas a gente já observou que está no programa do governo do Estado, que ele vem concluindo também
as rodovias do Proacesso, né? O grande problema que a gente está vivendo e está sentindo perante a sociedade são as rodovias federais. Essas rodovias federais realmente têm trazido um grande problema para a sociedade, principalmente pela lentidão do governo federal em tomada de decisões. A gente observa o próprio anel rodoviário de Belo Horizonte, a quantidade de acidentes que vem ocorrendo, e que as decisões são muito lentas e muito demoradas. Isso poderia ser um problema, por exemplo, da centralização de tudo no DENIT? Como é que o senhor avalia isso? É de certa forma, sim. A rede rodoviária federal é muito grande, a malha muito mineira é muito grande, extensa, né? Principalmente aqueles corredores que passam por Minas Gerais, né? Minas tem uma estrutura muito boa, capaz, inclusive, de absorver parte dessas rodovias, né, desde que haja um entendimento político entre os governos, né? Esses corredores a gente observa que têm recebido lentamente alguns recursos de manutenção, porém muitos deles necessitam hoje de duplicação. Nós estamos vendo a BR-381 descendo aqui para Valadares, a quantidade de acidentes que vem ocorrendo, né? Há muito tempo está atrasado esse projeto do governo federal para a duplicação dessa rodovia, né? Hoje a gente vê a quantidade de acidentes que ocorrem lá. Porque o traçado também é antigo, né? Muitos da década de 60, 70. Grande isso parte também desses corredores foram implantados dessa época e pavimentados logo depois, né? E eles estão hoje até agora com aquele mesmo traçado. Poucos deles receberam algum melhoramento, melhoria de sinalização. Então carece sim de um estudo, de uma logística mais agressiva, mais rápida, porque a frota está crescendo muito, o transporte está crescendo demais. Então há necessidade sim do governo olhar com mais clareza, com mais definição, fazer uns projetos mais definidos, né, para que haja que dê vazão, né, a essa frota que nós temos hoje. Tem a questão da fiscalização também, né? Porque muitas das rodovias também, o tráfego de caminhões é muito pesado e tem alguns caminhões também que andam com peso acima. Isso tudo são problemas que vão se somando aí a essa rota antiga, muitas curvas, né? É um problema que tem que ser visto de uma forma geral, né? Com certeza. Essas rodovias que foram implantadas nessa época, poucas receberam algum melhoramento, né? Então, tem muitas com traçado inadequado, precisando de melhoria. A frota hoje está crescendo muito, né, de transporte de carga principalmente. E hoje a gente observa também essa questão do transporte de peso, né? O controle de peso nas rodovias federais ainda é muito tímido ainda, né? Ele tem algumas balanças operando aí, mas não opera 24 horas, quer dizer, o tráfego pesado, aquele que está com excesso de carga, passa fora desse horário, né? Então precisa ter um pouco mais de controle sobre isso. Nós sabemos que a rede é muito grande, é muito extensa, né? Então ele tem realmente dificuldade para isso. Tem falta de profissionais, nós observamos isso, né? A falta de profissionais nos órgãos federais, né? E tudo isso dificulta. Agora, com relação aos encontros regionais, como que o CREA, né, tem feito esse trabalho? Vocês fazem um diagnóstico das estradas? Como é que tem sido esse trabalho assim, nas regionais? Até agora a gente tem recebido dos profissionais do CREA e dos profissionais locais, né, das regiões, até mesmo dos gestores públicos locais, né, um levantamento, um diagnóstico de cada região, né, onde nos mostra, onde nos traz as informações daquelas rodovias que precisam ser pavimentadas, com as justificativas técnicas que eles trazem para nós, como transporte escolar, escoamento de produção, acidentes que vêm ocorrendo, interrupções nas épocas de chuva, né? Então tudo isso a gente está juntando num caderno de cada encontro, né, que será encaminhado aos governos estaduais e federais, e isso tem nos mostrado um panorama geral dessas rodovias, né? Hoje você poderia apontar assim, qual o principal problema ou quais os principais problemas que precisam de urgência, já era para ter sido feito e até agora nada? Os dois mais graves aqui em Minas Gerais que a gente tem observado é o anel rodoviário de Belo Horizonte e a BR-381 descendo aqui para Valadares. Agora, a gente encontra também uma quantidade de problemas que são aquelas articulações das rodovias estaduais e federais com os municípios, com as vias urbanas dos municípios. A gente encontra hoje uma série de estradas que passam por dentro do município, danificam os pavimentos, mas não é porque a estrada foi projetada para estar ali dentro, não.
É um município que migrou para lá. É um município que cresceu, foi para cima da estrada. Então, hoje que se observa é invasões de faixa de domínio, implantação de bairros do outro lado da rodovia, sem a mínima preocupação de como é que essa população vai chegar para o lado de lá, implantação de plantas industriais do lado de lá, e só tomam alguma providência, os gestores públicos só correm atrás dos estados ou da União depois que começam a acontecer os acidentes, depois que começa a acontecer mortes nessas travessias, né? Então eles mesmos não cuidam disso, quando na verdade isso tem que ser tratado por toda a sociedade, principalmente pelos municípios, que ao autorizar a construção de indústrias do outro lado, bairros do outro lado, tem que se preocupar de como as pessoas vão chegar lá. Hoje você observa, principalmente no sul de Minas ali, uma série de estradas ali com ciclistas transitando para lá para cá, motociclistas transitando, pessoas a pé na margem da rodovia. Sem um controle de fiscalização. Sem uma segurança, né, adequada. Aí vem os gestores atrás, é o problema do Estado, é o problema da União. Quando na verdade nem sempre é. Na verdade os próprios gestores têm que cuidar disso também. Como é que a minha população, a minha sociedade vai fazer para trabalhar do lado de lá, vai fazer para chegar do lado de lá, como é que os veículos desse lado de cada rodovia vai fazer para atravessar a rodovia. Para a gente encerrar, então, o que você fala então da importância assim, desse encontro, desse papel desse engenheiro que está na região, que conhece de perto, que está sendo chamado pelo CREA, né, a participar, a mostrar o problema e juntos, né, o encontro com tantas pessoas aí que trabalham, no caso do eixo das rodovias, para discutir e levar isso para as autoridades, né, para que alguma coisa seja feita. É importante esse encontro. Na verdade, é fundamental a participação desses profissionais. E eles devem, sim, participar das audiências públicas, dos questionamentos, das discussões nas câmaras municipais, para que os prefeitos, os gestores públicos levem até o governo do Estado, até o governo federal, as reivindicações daquela sociedade, daquelas regiões, né? Independentemente do lado político da coisa. Né? Eu acho que a população deve ser tratada com muito mais carinho do que o gestor falando, eu vou conseguir uma passarela, eu vou conseguir um viaduto aqui. Isso é obrigação de todo mundo. Todo mundo né? Isso já devia ter de vida de todo mundo, né? Há bastante tempo. Né? Ok, então, Jales, muito obrigada pela participação aqui no programa. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, então lembrando, o próximo Encontro Regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social será de 27 a 29 deste mês em Patos de Minas. Informações no site do CREA Minas. Veja agora algumas dicas da agenda de eventos e cursos. Belo Horizonte cedia no dia 29 deste mês o ciclo de palestras A Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A proposta é dar aos participantes uma visão pública, acadêmica e empresarial sobre o tema. O evento será no auditório da FUMEC a partir das 6 da tarde, no bairro Cruzeiro. As inscrições são gratuitas, mas as vagas limitadas. E no dia 4 de setembro, no auditório do CREA Minas, na capital, tem o lançamento do DVD de Chico Lobo e Pedro Mestre, Encontro de Violas. O evento começa às 8h30 da noite. Informações por telefone ou no site do CREA Cultural. É hora do quadro CREA Responde. Hoje vamos falar sobre o convênio entre o CREA Minas e a FUNASA. Afinal, o que prevê este convênio? Consiste numa parceria realizada no ano de 2012 que visa a capacitação e o apoio de municípios mineiros na elaboração de planos municipais de saneamento básico, em atendimento à Lei Federal 11.445 do ano de 2007. Não saia daí, no próximo bloco vamos conhecer o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. Um espaço de preservação e grandes reformas estruturais. Eu volto já. Existe uma força capaz de transformar o mundo. Uma engrenagem que faz a gente e a vida evoluir. Ela gira o tempo, gera soluções, cria conhecimento. É desafio e oportunidade. É inovação. Primeira Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas. Uma iniciativa do CREA de Minas Gerais que abre espaço para suas ideias e projetos. Participe. FEI Sintec. Seu conhecimento, sua oportunidade. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados.
O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil. O profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na Mútua. É só se associar. Mútua, Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e a gente abre o bloco falando mais um pouco sobre o convênio entre o CREA Minas e a FUNASA, tema do CREA Responde de hoje. A pergunta agora é: o acordo prevê oficinas de capacitação. Quais cidades serão beneficiadas? Serão realizadas oficinas em 10 cidades polos do estado de Minas Gerais: Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Varginha, Divinópolis, Pouso Alegre e Juiz de Fora, a fim de difundirmos no estado inteiro, interiorizarmos as informações relacionadas aos planos municipais de saneamento básico. As oficinas já serão iniciadas no final de agosto e terão 3 módulos, tendo duração até o início de 2014. E para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira algumas vagas. Em Belo Horizonte, vaga para coordenador de projetos. O profissional deve planejar, organizar, distribuir e orientar os trabalhos do setor de projetos, além de controlar o desempenho de pessoal. Interessados devem mandar currículo para recursoshumanos.plx@gmail.com. E a Universidade Federal de Juiz de Fora lança concurso com oportunidade para professor na área de construção civil. O candidato deve ter doutorado e o regime de trabalho é de 40 horas de dedicação exclusiva. O edital já está disponível no site da UFJF. Outras informações por e-mail ou telefone. E estão abertas as inscrições para o programa Trainee Volkswagen 2014, em unidades de São Paulo e na unidade do Paraná. São oportunidades em várias áreas do conhecimento, dentre elas as engenharias. Os candidatos devem ter formação superior, nível bacharelado, concluída entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013. Acesse o site vw.com.br. Outras informações também por e-mail. Belo Horizonte vai ganhar mais um espaço dedicado à cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil, que vai oferecer teatro, exposição e interação. Mas o local, que acaba de passar por uma grande obra de engenharia, merece um olhar atento para a reforma, que uniu preservação e tecnologia. Um verdadeiro desafio para a engenharia. Transformar esse belo edifício construído em 1926 num espaço apropriado para a promoção da cultura na cidade. O prédio foi um prédio adaptado, ele foi construído para ter funções administrativas e aí tivemos que criar espaços onde pudesse fazer apresentações, como por exemplo um teatro. Então nós criamos um teatro, foi uma obra grande, né? Porque para criar uma caixa cênica, para criar todo um conjunto do teatro, foram precisos ser removidos vários pilares. Belo Horizonte será a 4ª capital brasileira a receber um centro cultural do Banco do Brasil. Mas tudo isso só foi possível graças à tecnologia usada pelos engenheiros da obra. Eu acho isso fantástico, você poder manter a característica de um prédio, né, com os seus valores históricos, arquitetônicos e artísticos, e ao mesmo tempo transformar o seu uso.
que é um uso que nós estamos potencializando para a comunidade. Na primeira etapa foram 8.000 metros quadrados de área trabalhada. Na segunda, serão mais 4.000. No total, 12.000 metros quadrados reconstruídos para abrigar teatro, espaço multimídia e galerias de exposição. Somente aqui no teatro, 14 pilares foram retirados e substituídos por estruturas metálicas. Um processo de transformação do ambiente que durou 3 anos. Foram 3 etapas. A primeira foi uma fundação, né, que nós tivemos que intervir fazendo tubulões e blocos. Depois vem a segunda etapa, que foi o lançamento da estrutura metálica como reforço da estrutura, aí que deu condições de nós cortarmos os 14 pilares. E por fim foi adequação arquitetônica, que foi as lajes, por exemplo, na plateia, né, para poder dar condições de instalação dessas cadeiras. Pilares de concreto como este atravessavam todo o espaço do teatro. Agora, eles não existem mais. Tudo deu lugar aos perfis metálicos, que não serão nem vistos por quem assistir aqui os espetáculos. O tratamento acústico optou em revertir todas essas colunas, né, e para poder fazer uma acústica perfeita para o teatro. Do lado de fora, a chuva não vai mais atrapalhar o aproveitamento deste pátio. Uma cobertura metálica móvel está quase pronta. Além de poder ser aberta para a circulação de ar, ela terá um acabamento de vidro para permitir a entrada de luz. São 25 toneladas de metal, mais 12 de vidro. Um peso a mais na estrutura do edifício, que foi compensado com a retirada de 400 toneladas de concreto. Essa sobrecarga, ela veio... ela foi colocada aqui ao longo dos anos em função assim, de algumas patologias, principalmente de infiltrações que foram ocorrendo e as soluções que eles foram dando foram fazendo de impermeabilização. E não teve aquela preocupação de retirar o contrapiso anterior. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, um contrapiso de até 35 centímetros de espessura. Galerias, teatro, curadorias, tudo cuidadosamente construído para ser entregue ao público. Agora, o CCBB vai fazer parte do Complexo Cultural Praça da Liberdade, um projeto implantado com suporte da tecnologia utilizada pela engenharia. O resultado do prédio é fantástico, né? A gente conseguiu fazer um teatro muito bom, de alta qualidade, de boa capacidade. Aliás, são 2 teatros, depois a gente tem um teatro que é uma sala multiuso de 180 metros quadrados, que também derivada dentro desse processo de reaproveitamento do espaço. Acho que a comunidade, a sociedade belo-horizontina, mineira e brasileira ganha com esse espaço, né? O Centro Cultural Banco do Brasil será aberto ao público a partir do próximo dia 28, com a exposição Elis, Mulheres Artistas na coleção do Centro Pompidou, obras do acervo do Museu de Arte Moderna de Paris. O espaço vai funcionar de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. O programa Web TV CREA Minas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.